Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Um bebê nasce do encontro de duas células reprodutivas que se juntam numa só e em poucos meses se transformam em bilhões, constituindo um corpo onde cada célula sabe o seu lugar, de modo que as do córtex cerebral serão radicalmente diversas daquelas que constituem os cabelos, por exemplo. Mas ambas vieram da mesma célula original. Qualquer criança, então, perguntaria: quem ensinou essas células a se comportarem assim? Uma sequoia, árvore que chega a ter 100 metros de altura, 35 metros de diâmetro e a viver 1000 anos, nasce de uma pequena bolota, uma semente que guarda toda a exuberância do maior ser vivo do planeta. Que extraordinária arquitetura! As forças celestes que equilibram os mundos, impedindo que a Lua caia sobre a Terra, ou que o Sol colida com Marte, e as forças que dinamizam o funcionamento do átomo, são também demonstrações inequívocas de uma organização superior. E o céu noturno, com estrelas que se contam em maior número do que os grãos de areia de todos os desertos e oceanos da Terra, impõe com sua beleza um indizível encantamento. Reconhece-se o autor pela obra. Frente à grandiosidade do cosmos, à infinitude do tempo e à inatingível complexidade da criação, é fácil deduzir que a inteligência por trás disso tudo não cabe em nossa compreensão. Mas podemos pressenti-la, como um cego sente a luz. Por séculos perguntamos quem é Deus, como se fosse possível lhe dar um nome, como se Deus fosse um super-homem. Não podemos dizer quem é Deus, mas podemos ter uma inicial compreensão do que é Deus. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Um bebê, quando nasce, carrega consigo o dom do Criador em cada uma de suas células. Tudo o que temos a fazer é buscar o enriquecimento de nossas possibilidades espirituais, a fim de encontrar em nosso próprio coração a realidade do divino que sustenta a vida, ilumina o sol, produz as galáxias e aguarda pacientemente que, diante de tudo isso, um dia, finalmente o ser desperte. O programa Espírito e Vida de hoje vai tratar de um assunto sobre o qual nós todos gostaríamos de saber mais. A Bíblia em algum momento se refere à reencarnação? Nos vários livros que a formam, há alguma alusão à doutrina das vidas múltiplas? Era a reencarnação que Jesus se referia quando falava em nascer de novo? Nosso assunto de hoje é a reencarnação na Bíblia. E quem vai conversar conosco sobre o assunto é o professor e pesquisador, além de escritor, Severino Celestino. O professor Severino Celestino é um estudioso de línguas antigas e da Bíblia Sagrada. Além disso, é professor da Universidade Federal da Paraíba e autor de vários trabalhos sobre o tema. Professor Severino Celestino, bem-vindo mais uma vez ao programa Espírito e Vida. Mais uma vez eu me sinto muito feliz de estar aqui com você e com seus telespectadores, nossos queridos irmãos e amigos, desejando a cada um que Jesus possa abençoar suas mentes, seus corações e os seus lares. O que ele despertou seu interesse a respeito das línguas antigas e dos textos sagrados? Sempre fui um estudioso da Bíblia desde o meu tempo de seminário e eu comecei a ver que algumas Bíblias que eu pesquisava em português falavam algo diferente de outras Bíblias também em português. E cada uma tinha sempre na sua introdução uma justificativa de que tinha ido aos textos originais. E aquilo me chamava a atenção, porque eu digo, se elas vêm dos textos originais, porque umas têm uma tradução e outras. Então, eu me aprofundei exatamente porque eu fui buscar, porque eu fui seminarista e no seminário eu estudei grego e latim.
mas na minha busca eu descobri que as línguas que originaram a Bíblia foi o hebraico. Então eu fui estudar o hebraico, baseado exatamente naquela frase de Jesus em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu fui buscar a minha verdade. E nesses quase 50 anos de estudo, tudo que eu descobri nas divergências que eu encontrei, nada disso deixou ou diminuiu a minha admiração e meu amor pela verdade, por Jesus, pelos profetas, por Abraão, Isaac, Jacó e todo aquele grupo de escolhidos pelo próprio Jesus para trazer uma mensagem de conforto e de libertação para cada um de nós. Severino, nesses seus estudos, nessa análise que você faz dos textos, você encontrou alguma referência à reencarnação, principalmente no Velho Testamento? Com o nome reencarnação eu não encontrei, porque o termo reencarnação foi criado por Allan Kardec quando lançou o Livro dos Espíritos, que ele começa na introdução do livro dizendo: para ciências novas, conceitos novos. Então o termo não, mas o sinônimo sim. Em várias obras, desde o Gênesis 2,7, que quando está escrito lá, vai ser Yahvé Elohim et Hadam, e formou Yahvé com Elohim o homem e não um homem, aí já deixa bem claro que Adão é a personificação da humanidade, porque Deus os fez homem e mulher com a mesma origem. Eva, você pode perguntar, e Eva? Rava vem de Raim, aquela que dá vida. Então, homem e mulher foram criados ao mesmo tempo. Quer dizer, a mulher também é um Adão, na expressão da criação, porque o homem foi criado do Afar Min Hadamah, que no hebraico significa do pó ou da substância que constitui a terra. Então, o Adão é aquele que foi criado da terra. Mas a expressão que Moisés coloca ali é que Deus soprou em suas narinas um Neshamat Haim, que é um sopro de vidas, porque a palavra hebraica vida não existe singular. A maioria traduz no singular, mas pode ser perfeitamente entendido como que Deus deu para nós um sopro para múltiplas existências. O Eclesiastes, que é um livro do grande sábio Salomão, começa dizendo que uma geração vai, outra geração vem, e a terra permanece a mesma. Dor, rolê, vedor, bar. Geração vai, geração vem. E a terra permanece a mesma, significando que a terra é uma escola onde nós vamos e nós voltamos até atingir a perfeição nessa escola que é a terra. E os rabinos dizem, aonde está escrito geração, pode muito bem ser entendido como encarnação. O livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 2, ele diz, muitos de que dormem no pó despertarão. Uns para a vida, para uma ressurreição de vida, e outros para uma ressurreição de julgamento. Então, o próprio livro de Ezequiel 37, está escrito lá, eu vos retirarei dos vossos túmulos e vos reporei na terra, para que vocês saibam que eu sou Deus. E o verbo eu farei voltar à vida. O verbo le-raiot em hebraico significa voltar à vida, reviver. E voltar à vida, reviver na terra é perfeitamente compreensível que é reencarnar, é o significado que Kardec dá para esse termo de quem volta à existência. Mas Severino, diga-me uma coisa, a gente sempre fala nisso quando conversa, né? Deuteronômio 18. Há alguma proibição na Bíblia, como alguns alegam, ao espiritismo? Não porque o espiritismo foi criado no século XIX, no dia 18 de abril de 1857, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos. A Bíblia tem aproximadamente 4.000 anos de que foi escrita. E esse texto do Deuteronômio 18, que muitos utilizam para dizer que condenam o espiritismo, é um texto que Moisés criou para o povo que estava na planície do Sinai, porque o termo começa dizendo assim, quando entrares na terra que o Senhor Deus te prometeu. Quando quem entrar? Os hebreus. Nós espíritas não temos nada a ver com isso, aquilo é uma orientação para aquela época que até hoje nem para os judeus serve mais, porque eles já entraram na terra prometida por Jericó, na história de derrubar as muralhas, que Josué entrou com eles, isso aí todo mundo conhece essa história. Então não há nenhuma referência no Deuteronômio 18 à questão do espiritismo. Mas você pode dizer assim, mas Moisés diz lá, Vedoresh el et hametim, e aquele que indagam dos mortos. Ora, a palavra metim em hebraico é cadáver.
É defunto. É defunto. E as pessoas realmente balançavam, vamos dizer assim, os defuntos para pedirem informações. Era um costume daquela época, não só para plantar, para colher, para saber a época melhor, quer dizer, os interesses eram puramente material, e Moisés não fala em Nefesh e Neshama, que são realmente o espírito, o termo para espírito, porque em hebraico Ruach é sopro ou espírito, Nefesh é alma, e Neshama é o que Deus colocou quando criou cada um de nós. Moisés não falou em aqueles que procuram o Neshama ou o Nefesh, daqueles que estão mortos. Ele falou em cadáver. Ele não falou em... A palavra morto na Bíblia tem muito significado. E é em cima disso aí que muita gente joga. E para quem não conhece, acha que Moisés proibiu o espiritismo. Seria a maior premonição da história que há 3.500 anos atrás Moisés soubesse que ia ser fundada uma doutrina com o nome de espiritismo, que é uma doutrina cristã, uma doutrina que tem como base a caridade, o amor, o perdão, a reforma interior, o auxílio ao mais necessitado. Então é uma doutrina com base naquilo que Jesus ensinou, lá de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede. Então dizer que a Bíblia condena o espiritismo é não conhecer realmente o verdadeiro texto original, nem a filosofia da própria Bíblia, que o judeu também tem muito respeito pela caridade, de ajudar quem precisa. Além disso, nós espíritas não lidamos com mortos, né? Lidamos com... Não, é lógico que nós lidamos com com vivos, e eu até brinco nas nossas reuniões, aqueles que nos visitam, se a gente disser que ele está morto, ele morre de susto. Ele vai morrer uma segunda vez, porque ele está tão certo que ele não morreu, porque realmente nós somos, nossa alma é imortal. Aí, quando você fala disso, você acaba com a questão da ressurreição física, porque acreditar na ressurreição física é negar a existência da alma que Deus criou no Gênesis 2:7. A conversa está ótima, mas nós vamos dar uma paradinha, volta daqui a pouco. O assunto é reencarnação na Bíblia e o entrevistado de hoje é o professor Severino Celestino. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta conversando sobre a reencarnação na Bíblia. E o entrevistado de hoje é o professor Severino Celestino. Severino, na sua opinião, por que a reencarnação não faz parte das crenças das igrejas cristãs? Quem lê Atos dos Apóstolos vai ver que toda a origem do cristianismo é pautada de fenômenos mediúnicos que começou no Pentecostes e ascendeu em vários outros grupos que se disseminaram. Paulo era um grande médium, um grande vidente, um homem que falava com espíritos abertamente. Até, segundo Lucas, até as vestimentas de Paulo que passavam nos enfermos, eles eram curados. Tanta energia existia curativa em Paulo. Mas o cristianismo teve uma parte chamada cristianismo primitivo, que eu inclusive dou aula sobre isso na universidade, é uma das cadeiras que eu leciono, que foi cristianismo até o começo do século IV, até o concílio de Nicéia. E Jesus nunca negou a reencarnação. Jesus não veio pregar a reencarnação, porque não era o papel dele, já existia no judaísmo. Todo judeu acredita perfeitamente no que se chama de Guigu Neshamot, que a palavra Guigal em hebraico é rodas, e Neshama é aquele que Deus soprou no Gênesis 2:7, como já falamos no primeiro bloco do programa. Então, Jesus veio pregar uma outra mensagem para aqueles que queriam seguir e se aperfeiçoar na mensagem do seu evangelho. Mas Jesus nunca negou reencarnação. E até ele afirma em Mateus capítulo 11, versículo 10 a 14, referindo-se a João, porque dizia o profeta Isaías que uma voz clamaria no deserto, preparando o caminho de Jesus. Disse Malaquias: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ora, o profeta Elias viveu lá no livro do Reis, lá 750 anos antes de Jesus. Como é que ele podia voltar? A não ser reencarnado. A não ser reencarnado. Então, Jesus diz assim: o que fosse ver no deserto, um caniço balançado pelo vento, ou um homem vestido de linho de púrpura? Claro que não, que os homens vestidos de linho de púrpura estão nos palácios e não nos desertos nem no campo. Mas eu vos digo, fosse ver um profeta, muito mais que um profeta.
Dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João. E se vocês querem saber, é ele o Elias que devia voltar. Como prometeu Malaquias que Elias viria preparar o meu caminho, João está aí. A Torá e os profetas vigoraram até João. Ou profetizaram até João, porque depois de João não houve mais profecia, porque a Torá e os profetas falavam da vinda de João, que identificaria Jesus. Jesus estava ali, acabou a profecia em Israel. E Jesus disse que é o Elias que precisava vir, e ainda diz mais, usa uma expressão dos profetas, aquele que tiver ouvido para ouvir, que ouça. Depois ele sobe com os discípulos, vai lá para Cesareia de Filipe, nas bases do Monte Hermon, está na nascente do Jordão, um local maravilhoso, onde ficava a gruta do antigo deus Pan, aonde o filho de Herodes, Filipe, construiu a Cesareia em homenagem a César, naquela época, imperador, um dos imperadores. Jesus pergunta vamos dizer assim, a sua popularidade estava caindo, ele já estava terminando a sua missão naquela área da Galiléia, e ele parece que numa forma de reflexão e de querer colher aquilo que falavam dele, ele pergunta aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros que tu és Jeremias ou algum dos profetas. Se Jesus podia ser alguma dessas pessoas, só podia ser reencarnado. E Jesus, em nenhum momento, ele corrigiu isso. O que demonstra que havia uma crença geral nas pessoas sobre a reencarnação. E Pedro, tomando a palavra, logicamente, identifica Jesus como o Messias, mas ele foi comparado a Elias, pela sua forma, a Jeremias, que sofreu, trouxe uma mensagem de libertação para o povo contra o cativeiro da Babilônia, que ninguém escutou, e Jesus estava fazendo a mesma coisa. Por isso que achavam que ele era Jeremias, que além de Jeremias veio prevenir, pedir que o povo se voltasse para Deus, mas ninguém, além de não acreditar, ainda o maltrataram, ainda puseram de cabeça para baixo, dentro de uma cisterna, fizeram Jeremias sofrer muito, e estavam achando que o mesmo estava acontecendo com Jesus, que estava trazendo uma mensagem de libertação, de amor, e que não estava sendo recebido. Quando ele desce da transfiguração do monte, ele pergunta, os discípulos perguntam, por quê? Lá em cima, Jesus, no Tabor, recebe Moisés e Elias. Se Moisés tinha proibido alguma coisa de comunicação entre os dois planos, estava revogando ali, porque ele veio pessoalmente, vamos dizer assim, em espírito, conversar com Jesus. E Elias estavam ali. Dois do mundo espiritual, falando no mundo material. Mas os discípulos perguntam, o Senhor não disse que Elias tem que vir primeiro? Porque é o que dizia Malaquias. E Jesus disse, em verdade, eu digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram. E conclui Mateus dizendo, os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Por quê? Porque João Batista veio como Elias, reencarnado, o mesmo espírito de Elias, só que agora no corpo de João Batista, e foi decolado por Herodes. Então, Jesus disse, fizeram com ele, não o receberam e ainda o maltrataram. Então, os discípulos entendem que ele estava falando de João Batista. Então, você tem inúmeras passagens no Novo Testamento que ratificam a crença geral e não mudou, não. Aqueles judeus atuais, de peote, de chapéu, corrente assídica, sefaradita, vestido de preto, todos eles aceitam a reencarnação, e com uma diferença. O meu professor de hebraico dizia, quando eu perguntei a ele, vocês acreditam na reencarnação? Ele disse, quem precisa acreditar é você. Nós temos absoluta certeza. Por quê? Porque a reencarnação está na Torá, e o que está na Torá a gente não discute, a gente segue. Então, é uma coisa tão palpável do Gênesis ao Apocalipse, que tem mais passagens sobre reencarnação na Bíblia que nos livros de Allan Kardec. Quando Jesus é crucificado, entre outros fenômenos, há a afirmação nos evangelhos que os mortos saem das tumbas e se dirigem às suas casas. Como é que há algum problema de interpretação ou é isso realmente? Não, realmente quando Jesus morre naquele monte chamado Calvário, ou Gólgota, né, em hebraico, ele encerrou sua missão no planeta. E logicamente, aquele fenômeno ali mexeu com as estruturas espirituais do planeta. Era o líder maior, o presidente do planeta, que estava deixando um corpo físico para entrar num corpo espiritual. E a energia que ele disseminou ali foi imensa. Então, não é que os espíritos saíram ali, você sabe que o Evangelho, para a gente entender ele, a gente não pode seguir nem literalmente, e a gente tem que ir na profundidade do quarto nível, entendendo as metáforas. Tá certo? Então, muitos espíritos que estavam ali foram vistos
entraram em suas casas, tiveram uma oportunidade de se apresentarem para aqueles, até dizendo assim, numa mensagem que muita gente nem olha, Jesus não morreu. Jesus não morreu, ele mudou-se. Porque se nós que somos considerados mortos estamos aqui diante de vocês, imagine ele, imagine o mestre maior. Ele pereceu numa cruz fisicamente, mas nesse momento ele está entrando para a imortalidade. Severina, a gente vai dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta, ainda conversando sobre reencarnação na Bíblia. E no próximo bloco, quem faz a pergunta são vocês. Voltamos já. Agora nós vamos ao quadro O Espírito e Vida Responde. O termo ressurreição e reencarnação são sinônimos na Bíblia? Existe no judaísmo, existe no texto original duas expressões. Uma que eu já falei chama Guigu Neshamot. Guigu Neshamot é o ciclo, as rodas da alma, que representa as idas e as vindas, que representa a reencarnação, ok? O termo hebraico também original chama Terriat Hametim, que significa ressurreição dos mortos ou volta à vida física no mundo espiritual. Jesus diz, Ani Hatekumav Hahaim, eu sou a ressurreição e as vidas. Então, por que Jesus diz isso? Porque Jesus não precisava mais reencarnar. Ele só veio na Terra uma vez, por isso que João diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Uma só vez, porque Jesus não precisava reencarnar, ele veio em missão ao planeta, mostrar a gente como é que se faz. Mandou os profetas, mandou todo mundo, e depois ele mesmo veio mostrar como se faz, qual é a forma correta de fazer. Isso nós chamamos assim, as diversas reencarnações que você tem, vai fazendo que você vai evoluindo, porque existe uma lei do progresso no universo, que é uma lei física, é uma lei universal, a gente sempre progride, sempre avança. Então, à medida que você vai reencarnando, você vai progredindo. Quando você atinge o estado final, você chega a uma ressurreição de vida, como está lá em João 5, 28 e 29, dito por Jesus, que é o primeiro capítulo da nossa obra, o Evangelho Cristianismo Primitivo. Todos os que dormem no pó despertarão, os que fizeram o bem para uma ressurreição de vida. O que é a ressurreição de vida? Aquela que não precisa mais voltar, não precisa mais reencarnar. Os que fizeram o mal serão conduzidos para um julgamento. E aí, de acordo com o julgamento, vai recomeçar onde parou e aí vai precisar reencarnar. Então, a reencarnação é para a evolução. Terminadas as reencarnações, vem a ressurreição final, onde você não precisa mais voltar ao planeta Terra. Aí você vai galgar outros planetas superiores e o processo continua indefinidamente. Sabemos que na reencarnação o homem morre várias vezes. Porém, na Bíblia, em Hebreu 9, 27, é dado ao homem morrer uma única vez. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Muito bem. Paulo, eu queria deixar bem claro que se Paulo tivesse dito isso com o sentido de não reencarnar, Paulo estava doido. Nessa hora ele tinha tido algum problema psíquico, porque Paulo era fariseu da tribo de Benjamim e era a tribo que mais defendia na sua ortodoxia a reencarnação. Inclusive ele usou isso contra os saduceus no seu julgamento lá em Cesareia de Filipe. Então, Paulo, quando ele se refere ao que o homem está fadado a morrer uma só vez, é o corpo físico, porque nós somos imortais. E é tanto que Paulo diz isso, está fadado ao homem morrer uma só vez, e depois vem um julgamento, não é o julgamento, ou aquele julgamento referente àquela existência. Em outras palavras, eu, Severino Celestino da Silva, com CPF 805, 139, 308/25, só morre uma vez, o meu corpo físico só morre uma vez. Mas o meu espírito vai e volta, como diz Jesus, João Batista foi Elias que voltou. Há quem diga que Zacarias também, Zacarias, foi a reencarnação de outro profeta, e vai por aí afora, que o próprio Elias foi reencarnação de Moisés, e vai por aí mostrando que até na doutrina judaica existe esse princípio e que Paulo jamais negaria isso. É preciso se entender, aí eu já não quero nem entrar no detalhe, estou analisando, fazendo exegese do texto como é,
Mas aí eu até me pergunto, será que Paulo realmente escreveu isso para dar essa ideia que alguém tem essa interpretação hoje? Eu tenho minhas dúvidas dentro das minhas pesquisas e estou aprofundando isso, porque eu vou lançar mais uma obra sobre o cristianismo primitivo, que eu vou trazer mais luzes, não para destruir absolutamente a fé ou a crença de quem quer que seja, mas para que você creia em Jesus com racionalidade. Nós não precisamos de um Jesus desfigurado, nem obnubiado, nem alterado. Jesus é luz, verdade, vida, pureza, libertação de cada um de nós. Nunca dificuldade em nossas vidas. E a gente só pode entender a misericórdia divina através do princípio da reencarnação, que é a chance que Deus dá da gente recomeçar de onde a gente falhou. E nesse princípio, como diz Jeremias 31, Deus não se alegra com a perda do ímpio, dá sempre uma chance a qualquer um de recomeçar de onde falhou. O que o Espiritismo nos coloca em relação à reencarnação e quais os exemplos que a gente pode buscar dentro da própria Bíblia, daquilo que está relatado lá, nos evangelhos, não os apócrifos, né, mas os evangelhos que são comuns a todas as religiões. Eu começo com a criação do homem no Gênesis 2:7, depois Eclesiastes, capítulo 1, geração vai, geração vem. Depois eu falo de Jeremias 37, que aquilo ali nada mais é aquele sonho, aquela visão do Vale dos Ossos, que todo mundo diz que é uma ressurreição, é uma reencarnação. O próprio Daniel, capítulo 14, versículo 2. O próprio Gênesis, que diz que só na 4ª geração é que os amalecitas voltaram, quer dizer, eles vinham reencarnar 4 vezes para poder voltar. E tem mais, e muitas, eu tenho no meu livro, Analisando as Tradições Bíblicas, 8 capítulos só sobre reencarnação na Bíblia. E no Novo Testamento, a gente começa com o diálogo de Jesus com Nicodemos, Mateus capítulo 11, quando Jesus fala que João Batista é o Elias que devia voltar, Mateus 17, João 5, 28, 29, a própria carta de João, capítulo 4, versículo 1, quando ele diz assim: caríssimo, não acrediteis em tudo que os Espíritos vos disserem, mas antes verificai se os Espíritos são de Deus, mostrando que no cristianismo primitivo havia comunicabilidade entre os Espíritos e os cristãos do cristianismo primitivo. Então, a Bíblia, na verdade, como dizia o meu grande amigo pastor Neemias, é um repositório de fenômenos mediúnicos e de citações de reencarnação, muito mais do que as próprias obras de Allan Kardec. Só não vê quem não quer ver. Eu acredito que mesmo aqueles que não acreditam na reencarnação, por misericórdia divina, vão ter uma chance de reencarnar. E se tiver alguma coisa contra a doutrina espírita que prega tão bem tudo isso, vão reencarnar e num lar espírita, se Deus quiser. Severino, muito obrigado por comparecer ao programa Espírito e Vida. Eu que agradeço a oportunidade, Nilo. Eu queria deixar bem claro mais uma vez que nós espíritas somos ecumênicos, respeitamos todo e qualquer princípio religioso e sabemos que Deus é um só, Jesus é seu enviado maior e que recebe a todos nós como as ovelhas desgarradas da casa de Israel, como ele dizia, com muito amor e carinho. Portanto, o meu trabalho, nosso humilde trabalho é no sentido da gente buscar na Bíblia a sua essência, a sua moral e a sua verdade, porque realmente é isso que vai nos libertar. Fiquem com Jesus no coração, muita paz e até uma próxima oportunidade. E nós vamos agora ao nosso último quadro. O nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar você que pretende aprofundar seus conhecimentos a respeito do tema de hoje. Vamos indicar as obras do professor Severino Celestino como roteiro de leitura. Anotem aí: Analisando as Traduções Bíblicas, O Sermão do Monte, Bereshit, Deus e a Criação, o Evangelho e o Cristianismo Primitivo, além da própria Bíblia Sagrada, evidentemente. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida. Você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritoevida@sintv.tv. Agradecemos a sua sintonia e contamos com a sua companhia na próxima semana. Muita paz em Jesus para todos nós.